Olá, professores. Hoje nós estamos aqui para estudar sobre a lição 9, a esperança no luto, o arrebatamento dos fiéis, da nossa revista Amadurecendo na Esperança, exposição de 1 Tessalonicenses, onde nós vamos tratar um pouco sobre o arrebatamento, mas principalmente sobre como os tessalonicenses estavam lidando com o fato de que alguns irmãos estavam morrendo e o fato de Jesus voltar e esses irmãos já estarem mortos, ou o que eles iam fazer em relação a isso. Tinham algumas dúvidas para com esse assunto. O texto bíblico é 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Nós vamos ter aqui 4 tópicos nessa nossa lição. Primeiro, o medo dos tessalonicenses. Segundo, crença é primordial. Terceiro, imparcialidade total. Quarto, não se apegue aos detalhes. Essa é uma lição que começa a ter uma ideia basicamente bem fixada sobre como as pessoas veem o livro de 1 Tessalonicenses, até os 2 livros, né? As 2 cartas de Tessalonicenses, porque na maioria das vezes eles apenas enxergam essas 2 cartas como se fossem cartas mais puxadas para o lado escatológico. Nós temos muitas coisas escatológicas na carta, nós temos a cada finalização de capítulo uma tirada escatológica que o apóstolo Paulo vai colocar sobre esperança, sobre algumas outras coisas, mas que nós, durante essa revista, nós conseguimos ver que tem muita coisa que não envolve diretamente a escatologia, ou no sentido de, não só como um termo técnico, mas no sentido de volta, dia do juízo, em relação a essas coisas. Tem muita coisa que não está ligada a isso que nós podemos estudar. Nós estamos na lição 9 e praticamente durante todo esse tempo nós nem tocamos basicamente no assunto sobre volta de Cristo. Tem um tópico aqui, outro tópico ali de que Paulo vai chamando, mas não como assunto central. Nós chegamos aqui a um ponto onde as próximas 2 lições, essa e a próxima lição, nós vamos tratar sobre esses assuntos especificamente. Mas antes, era bom a gente já ter isso em mente. Já que nós estamos na lição 9 da nossa revista e apenas sobre a primeira carta de Tessalonicenses, nós temos sim uma ideia de que pode e é verdade de que a carta tem muito mais a nos entregar do que apenas a volta de Cristo, o encontro com Cristo, o dia do juízo final. Então, a carta tem muito mais a nos entregar do que isso. Mas entrando um pouco nesse assunto, logo de cara nós precisamos deixar algumas coisas aqui de lado. Nós vamos tratar sobre isso no tópico 4, mas antes, como introdução, a gente precisa entender uma coisa. Às vezes a gente sistematiza coisas que nem sempre são sistematizadas. Então pense, nós olhamos para essa carta de Tessalonicenses e nós já pensamos a partir disso. Nós precisamos agora sistematizar arrebatamento, o que Paulo fala, quais são as trombetas, o que ele quer dizer. Então nós vamos fazendo essa exegese separada de cada coisa, mas nós acabamos esquecendo o que o apóstolo queria dizer com aquilo. Então, para separar logo no início da aula, nós precisamos deixar uma coisa bem clara. O apóstolo não estava preocupado em explicar tudo para a igreja. O apóstolo estava preocupado em consolar a igreja. Nós vamos ver melhor isso no tópico 4, mas a gente tem que ter esse norte para a gente ir seguindo a nossa aula. Ele não estava preocupado diretamente em eu preciso sanar todas as dúvidas em relação a qual trombeta vai ser, quando que vai ser essa trombeta, como que vai acontecer, como que Cristo vai estar, que roupa que ele vai estar, quanto tempo vai demorar para ele descer. Não, essas não são as questões do apóstolo. A questão do apóstolo principal é fazer com que aquele povo seja consolado, que aquela igreja continue com a sua esperança, ok? Então a gente precisa fazer isso como uma coisa mais introdutória para nós conseguirmos avançar, entendendo que nós não vamos vir nessa aula e nem na próxima aula trazendo conceitos escatológicos, trazendo visões diferentes de vários comentaristas sobre escatologia, trazendo metodologias teológicas de como nós podemos ler cada texto de visões diferentes. Não, nós não vamos trazer isso. Nós vamos vir para um texto bíblico, expor esse texto bíblico durante os tópicos e dentro desse texto bíblico nós vamos entender que Paulo está tentando consolar aquela igreja. E por isso que há o tema, a esperança no luto, pelo fato de que Paulo está tentando reacender ou colocar ainda mais brasa na esperança que os tessalonicenses já tinham. Então, para título introdutório, é importante a gente saber disso daqui. No tópico 1, o primeiro tópico vai dizer assim, o medo dos tessalonicenses.
que é o medo que os tessalonicenses tinham? Os tessalonicenses viam pessoas morrendo durante perseguições, durante morte por motivos da vida mesmo, como doenças, como qualquer tipo de coisas que poderia causar a morte para eles, mas eles tinham a ideia de que Cristo já viria, e pelo fato de Cristo já vir, essas pessoas que morreram perderiam, ou eles tinham uma dúvida, o que aconteceria com essas pessoas que já morreram antes de Cristo voltar? A principal dúvida está aí no tópico de vocês, em relação aos que morreram, quando Jesus voltasse, os que ainda estivessem vivos, teriam alguma vantagem sobre os mortos? Então, morreram alguns antes, Jesus voltaria e alguns estariam vivos. E teria alguma vantagem entre um e outro? Então, a dúvida que eles vão ter é que eles precisavam entender isso, para eles não agirem com desesperança por aqueles que já morreram. No contexto ali da época, os pagãos, eles pouco se importavam com quem morria. A ideia de eternidade não é uma ideia muito bem trabalhada em todas as religiões, não é bem trabalhada em todas as visões. Então, para a igreja, era primordial que a esperança fosse viva, porque isso faria sentido com que eles passassem, ou que eles ainda iriam passar. E no caso dos gentios, no caso de outras religiões, no caso de outros povos, isso não era verdade. Eles não tinham essa ideia, essa certeza em relação a uma eternidade, uma vida após a morte. Então, para eles, eles reagiam ao luto com desesperança. Eles reagiam ao luto com total desesperança, como se findou realmente tudo. E o medo de Paulo é que a igreja não tratasse as pessoas que morreram ou as situações onde haviam mortes dentro daquela igreja com desesperança, porque desesperança está totalmente contraditória com a ideia de esperança que nós temos no Evangelho. Então Paulo ele estava preocupado com a falta de informação e com as ideias que aquelas pessoas estavam tendo da igreja, que eles acabassem por algum motivo agindo ou pensando ou tendo pensamentos totalmente distorcidos do que é o cristianismo, baseado em como as pessoas de sua época reagiam quando as pessoas morriam, quando seus irmãos morriam, quando seus familiares morriam, com total desesperança. E Paulo tinha esse medo. Ele não queria que essa desesperança estivesse ligada a irmãos que acreditaram em Cristo, acreditaram na sua ressurreição, acreditaram que ele voltaria e reduzir isso a desesperança por alguém que morreu e que não verá Cristo, ou ainda ter um sentimento de superioridade porque ainda está vivo e pode encontrar Jesus vivo, não era uma coisa saudável para a igreja. Por isso que Paulo se preocupa com esse tema a ponto de escrever a eles. Então, nesse primeiro tópico, era a principal coisa, esse medo, era em relação a como serão eles que morreram para quando Jesus voltar, e além desse medo tinha a ideia de nós temos vantagem, nós que estamos vivos em relação a eles. E Paulo vai trazer uma resposta muito importante, e a gente pode pegar essa resposta e trazer de uma maneira totalmente legal para como a gente vê a vida como um todo. No segundo tópico, crença primordial, Paulo vai colocar a fé, principalmente, como o elo que vai responder essas coisas. Ele vai colocar assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, essa é a primeira parte, a parte A do versículo 14. Ele coloca uma condição, antes de ele começar a explicar. Ele coloca assim, bom, vamos lá. Vocês estão falando de alguns que já morreram, outros que ainda estão vivos, estão com dúvidas em relação à volta de Cristo, vocês estão tratando alguns assuntos com certo desdém, porque alguns já morreram, outros não, vocês estão cheios de dúvidas, estão às vezes com desesperança, tá com a esperança abalada. Mas antes de eu falar alguma coisa para vocês, eu preciso entender, vocês creram em Jesus? Isso é um ponto central para Paulo. Isso é um ponto central para nós. Porque pensa, professores, do que vale toda a nossa fé? Do que vale tudo que a gente acredita? Do que vale todos os dogmas que a gente pode seguir de uma igreja, todos os costumes, todas as doutrinas, se a gente não creu em um Cristo morto e ressurreto? Se a nossa fé, se a base do cristianismo, ela ainda e continua sendo, e sempre será se nós não mudarmos ela, como alguns já tentaram fazer, a fé, então não vai fazer sentido. Porque pensem, eu não sou adepto à ideia de uma fé burra, desculpa o termo, mas eu não sou adepto de uma fé ignorante,
Muito pelo contrário, eu vejo pessoas tratando a fé e a razão como se fossem coisas totalmente distintas. Tem uma frase aí do Jonas Madureira que diz assim, ó: a razão não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos. A razão que se sujeita a Deus não deve se envergonhar de sua sujeição, nem se inferiorizar pelo fato de reconhecer a sua dependência da revelação. No caso, a palavra de Deus. Então nós estamos cada dia mais, e isso foi um movimento que foi feito, e ainda nós estamos numa era que tudo é polarizado. Ou a gente é racional demais, ou a gente tem fé demais, e uma fé às vezes ignorante, mas uma razão que não tem fé. E o que a gente precisa entender é que um não precisa andar separado do outro. Elas podem ser os dois lados de uma mesma moeda, as duas asas de um mesmo passarinho. Só que a gente precisa entender que em algum momento a razão tem que se ajoelhar. Porque ainda a base da nossa fé, a base da nossa crença é a fé em Jesus Cristo. A base dos nossos pensamentos, da maneira como nós vivemos esse cristianismo, continua sendo a fé. Então, é pela fé que nós entendemos principalmente de que nós não temos respostas para tudo. E talvez é aí onde é o limite da razão. Precisamos sim entrar, estudar a Bíblia. Isso não é nem bom, isso é essencial. Nós precisamos ter o entendimento do que o texto quer dizer. Isso aqui que nós estamos fazendo, aula de escola dominical, subsídio para vocês, aquilo que vocês vão passar para os alunos de vocês, é muito pautado pelo fato da importância de nós estudarmos, de nós termos uma razão além da fé. De nós racionalizarmos um pouco aquilo que nós acreditamos, de nós tentarmos arrumar jeitos ou arrumar ferramentas, talvez essa seja uma palavra melhor, arrumar ferramentas para poder explicar, para que a pessoa possa receber aquilo e falar, nossa, eu entendi. É isso que é a fé, é isso que Jesus fez, é isso que ele representa para você, é isso que faz de você diferente. Óbvio, né, professores, que nesse meio está a ação do Espírito Santo, mas encontrar essas ferramentas, fazer com que a pregação seja ouvida, fazer com que as pessoas entendam o que nós estamos falando, sim, são movimentos racionais. Pensamentos que nos fazem expor aquilo que nós entendemos. Por que esse ponto é importante para a resposta de Paulo? Porque ele está dizendo assim, se cremos que Jesus morreu, esse se cremos, eu entendo que vocês têm as suas dúvidas. Eu entendo que vocês pensam muito sobre isso. Eu entendo que vocês discutem entre vocês o que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas, mesmo que a razão seja muito importante, deixando claro, mais uma vez, professor, que ela é extremamente importante, o ponto central ainda, você crê? E é isso que Paulo estava perguntando para Tessalônica. Ou ele estava fazendo uma ideia de psicologia no sentido de, tá bom, eu estou falando para os que crê. Se cremos, eu estou fazendo uma pressuposição de que nós cremos. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Então, olha o ponto. Se cremos que Jesus morreu, então fé é primordial para responder todas essas questões. Nós vamos ainda ver no ponto 4 o quanto não é importante a gente ter muitos detalhes, mas tudo bem. Mas antes disso tudo bem, a fé ela vai me ajudar a responder ou me ajudar a aceitar determinadas questões. E mesmo assim, ela me ajudando, ele vai colocar essa condição. Se você crê que Jesus morreu e ressurgiu, vamos crer também que ele vai trazer com ele juntamente aqueles que nele dormiram. Então ele está peraí, vocês estão preocupados com os que morreram? Mas se vocês realmente crê que ele também morreu, mas que ele também ressurgiu, aqueles que morreram, aqueles que não estavam, aqueles que estão causando medo em vocês, aqueles que podem ter causado em vocês determinada desesperança, mas se você crê que o seu Cristo morreu e também ressurgiu, você também pode acreditar e tem que acreditar que ele trará com ele aqueles que morreram, porque eles também ressurgirão. Então, olha, é muito profundo o que Paulo está dizendo. Paulo ele não está dando detalhes, tá? Paulo está dizendo assim, olha, eu estou fazendo um exercício para a sua fé. Eu estou reacendendo essa esperança. Você precisa ter esperança porque o seu Cristo também morreu. O seu Deus que foi crucificado também morreu. Então, se ele morreu,
mas ele também ressuscitou, e nós cremos que ele morreu e ressuscitou, nós também cremos automaticamente que os que morreram ressuscitarão com ele. Percebe que Paulo não está preocupado em dar muitos detalhes sobre essa ressurreição, por mais que depois ele vai dar alguns. Mas ele está tentando dizer, olha, isso não é importante vocês estarem tão se perguntando, tão questionando, às vezes tão tristes pelo fato de perder a sua esperança de alguns que já morreram, sendo em perseguição, seja por coisas da vida. Isso não é o mais importante. A esperança, naquela época, era uma coisa, como a gente falou no primeiro tópico, que não existia. Teócrito vai escrever assim, a esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que morreram, estão sem esperança. Então, olha como o mundo tratava, olha como a sociedade tratava, olha como as pessoas tratavam quando alguém morria. E ele está dizendo, não, vocês creem? Porque eu acredito que vocês creram em Jesus. Se vocês creram na morte de Jesus, nós acreditamos, nós temos certeza, nós temos convicção de que vocês também, em uma escala totalmente importante para a sua fé, precisam acreditar que ele também vai ressurgir ou ressurgirá as pessoas que morreram junto com ele. Isso é muito importante para esse tópico. Só podemos crer que ressuscitaremos se acreditarmos que Cristo ressuscitou. Isso precisa estar na nossa mente, é isso que Paulo queria que estivesse na mente dos Tessalonicenses. Vocês creem que Cristo morreu e ressuscitou? Então vocês precisam acreditar que aqueles que morreram também vão ressuscitar. Paulo está dizendo, não fiquem entristecidos, não fiquem desesperançosos, não precisa disso. Se vocês creem que Cristo ressuscitou, creem que os seus irmãos também ressuscitarão. Então ele está deixando muito claro, só podemos crer que ressuscitaremos se acreditamos que Cristo ressuscitou. Como ele mesmo diz em 1 Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil que a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Então, é muito importante acreditar que Cristo ressuscitou para acreditar que há esperança depois da vida, que há esperança depois dessa vida efêmera, dessa finitude que nós temos aqui. Então, para acreditarmos e para Tessalonicenses acreditar que Cristo, que os irmãos ressuscitariam, eles precisavam acreditar que Cristo ressuscitou antes. No terceiro tópico, imparcialidade total, é um tópico assim um pouco simples, mas para a gente pensar um pouco sobre isso, que Paulo ele vem trazendo esse medo na resposta dele em relação aos que já morreram. Agora que ele já respondeu sobre o medo que eles tinham de alguns terem morrido antes, ele vai responder o fato de eles acharem que os que estavam vivos teriam alguma vantagem, ou até uma dúvida apenas, né? Não vamos colocar que eles achavam isso, mas que eles poderiam ter algum tipo de vantagem por estarem vivos. Paulo, primeiro, como a gente viu no tópico anterior, ele diz assim, bom, se vocês creem que Jesus ressuscitou, vocês precisam acreditar que os seus irmãos também ressuscitarão. Então ali ele tratou de uma maneira simples e objetiva, em apenas um versículo, basicamente, ele trata ele dá uma resposta direta que é preciso ter fé, preciso ter esperança. Essa lição está falando muito sobre esperança, porque envolve coisas que ainda há de vir. E a revista vai tratar muito sobre esperança, porque Paulo está sempre tratando os problemas da igreja com uma pegada no sentido de, olha, eu preciso deixar a esperança deles acesa, porque é apenas assim que a igreja vai continuar de pé, a igreja vai continuar avançando. E depois de responder essa primeira questão, porque não sei se vocês lembram, professores, que eram duas questões. Então, primeiro, os que morreram primeiro, como que vai ser? Ressuscitarão, não ressuscitarão? Estavam muito tristes por isso. E segundo, os que ficaram vivos, têm alguma vantagem? E esse segundo tópico, imparcialidade total, Paulo vai nos mostrar que não tem nenhum tipo de vantagem. Se a pergunta é, como ficarão vivos e mortos? Paulo deixa claro no versículo 15 e 16. O versículo 15 e 16 aqui, vai dizer assim, pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, olha isso, eles estavam com medo dos que já morreram. E Paulo ainda vai dizer, não, calma, além de vocês precisam ter esperança, eles ainda vão ser ressuscitados primeiro. Não tem risco de eles não participarem da glória de Deus, do momento de glorificação em que nos encontraremos com Jesus. E além disso, ele vai dizer assim, mas logo depois, nós que estamos vivos, também nos encontraremos com ele, também seremos arrebatados e todos juntos viveremos com ele eternamente. Então o que Paulo está ecoando aqui é uma eternidade imparcial, não levando em consideração no momento em que Cristo voltar, no momento que a trombeta tocar, ele não está levando em consideração quem vai estar na frente, os vivos ou os mortos. Isso aqui ele não está colocando uma escala, uma competição. Olha, tá vendo como os mortos vão vir primeiro? Ele está dizendo, olha, não fiquem com medo. Além disso, eles ainda vão vir primeiro, mas logo em seguida nós estamos juntos. O que ele está tentando colocar é que não tem nenhuma vantagem entre os que estão vivos e os que estão mortos. A vantagem principal, e nem é vantagem, na verdade é o único caminho, é ter crido em Jesus. Os que creram em Jesus, iremos nos encontrar com ele, nós vamos nos encontrar com ele. Então, para Paulo, ele não estava tentando explicar em nenhum momento, sobre quem está acima e quem está abaixo. Quem está vivo tem alguma vantagem? Quem está morto tem alguma desvantagem? Paulo está dizendo, não. Vocês estão com dúvidas que não fazem o mínimo sentido. Se vocês creram, fiquem tranquilos, vocês estarão junto com Jesus no momento a que ele vier buscar a igreja dele. Paulo deixa claro aos Tessalonicenses, todos os que creram participarão da gloriosa volta de Jesus Cristo. Nesse momento, no meio aí desse tópico, tá? No segundo parágrafo, nós vamos puxar um ponto assim para a nossa atualidade, que eu não vou ficar muito tempo nele, que vai dizer que como as pessoas querem, hoje em dia tem uma comercialização do céu muito grande. E não só hoje em dia, como nós vimos lá com Lutero, na Reforma Protestante, como aconteceu durante muito tempo na história da igreja. Como se nós tivéssemos poder em ter alguma vantagem no céu, como se nós tivéssemos estar na frente de determinadas pessoas lá com Jesus, e como se a gente pudesse, por meio das nossas obras, nos colocar nessa vantagem. Hoje em dia nós vemos em algumas igrejas até pastores que vendem um pedaço do céu. Nós vimos na época de Lutero, não só na época de Lutero, né, mas que ele ficou mais marcado, mas pessoas dizendo, se você pagar tanto, eu tiro pessoa de tal lugar e coloco em tal lugar, eu tiro do purgatório e coloco no céu, se você pagar tanto os pecados de tal pessoa. Então, nós viemos sendo influenciados e até atacados pelo mundo porque nós tratamos o céu e a salvação de uma maneira muito errônea, e acabou com que a maneira como essa igreja foi tratando de uma maneira muito complicada fez com que as pessoas olhassem meio que de lado. E Paulo, ele vai deixar muito claro isso. Não existe primeiro, segundo, não existe essa ideia de que eu posso ter mais do que você. Não, isso não existe. O encontro com Cristo é apenas para aqueles que creem, e essa é a única chave para se encontrar com Cristo. Essa é a única maneira para se encontrar com Cristo. Não existe uma outra maneira. Não importa se você já morreu, não importa se você está vivo. Se você está vivo, está crendo nele e seguindo os seus preceitos, se encontrará com Cristo. Se você morreu crendo nele e seguindo os seus preceitos, você se encontrará com Cristo. E não importa em qual das duas escalas você está, não importa qual das duas classes você está, crendo em Cristo, você se encontrará com ele. Então a imparcialidade, que é o tema do terceiro tópico, ela é total. Não existe uma distinção. Se não existe uma ideia nem de morto e vivo, muito menos de cor de pele, de lugar, de localidade, de cultura, nada. A única coisa que vai determinar se você vai estar com Cristo ou não é a fé nele. Crendo em Cristo, se encontrará com ele. Então Paulo deixa isso muito bem claro no versículo 15 e no versículo 16. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem, pois dada a voz
dada a voz do arcanjo, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos e os vivos os encontrarão e passarão com ele toda a eternidade. Então, respondendo às perguntas, antes de nós trazermos uma coisa legal pra gente nos nossos dias, não precisam se preocupar, não precisam ficar tristes, não precisam ficar desesperançosos com os que já morreram. Se vocês creem que Jesus ressuscitou, vocês precisam crer que eles também ressuscitarão. E também os que estão vivos, vocês não têm nenhuma vantagem. A imparcialidade no momento em que Cristo voltar é que mortos e vivos juntos com aqueles que todos juntos, os que creram em seu nome, estarão junto com ele, tá? Então, nesse caso, dessa circunstância específica, dessas discussões ou dessas dúvidas que a igreja de Tessalônica está tratando, Paulo ele responde de uma maneira muito simples. Paulo ele responde de uma maneira que ele não está preocupado em dizer qual arcanjo, ele não está preocupado em dizer outras coisas, mas vamos ver isso agora nesse tópico 4. Esse tópico 4 vai dizer assim: não se apegue aos detalhes. Eu falei com vocês no início, na introdução, para a gente ter um norte para seguir, mas é muito importante esse tópico para a gente, como igreja, tá? E para a gente como cidadão, como indivíduo, como pessoas que estão como seres viventes nesse mundo social, que estamos socialmente enraizados em muitas culturas, às vezes, muitos lugares, muitas pessoas que pensam diferente. Paulo não está preocupado em fazer uma teologia da escatologia aqui. Esse não é o foco de Paulo. E às vezes a gente acaba, infelizmente, reduzindo determinadas questões, determinadas perguntas para como se elas fossem essenciais, sendo que elas não são essenciais. Porque se fosse essencial para a nossa fé, ele se preocuparia, ele daria os detalhes, ele falaria, é isso, acontece dessa maneira, é literal, vai ser dessa maneira. Não, ele não está preocupado com isso. Paulo não está preocupado com isso. E aqui, eu não estou querendo levar para um lado que a nossa igreja, que a Assembleia de Deus, o Ministério de Santo André pensa, ou que outra igreja pensa. Não, muito pelo contrário, eu estou tentando tirar desses dois lados. E colocar assim, mesmo que elas possam ser discordantes nesse pensamento, do que importa? Porque pensem, do que importa o arcanjo que vai tocar a trombeta? Do que importa, de verdade, a roupa específica que Jesus vai estar? Do que importa se nós encontraremos nas nuvens, se isso é literal, se isso é simbólico, se a gente vai voar, se a gente não vai voar, se isso é uma coisa da mente, se isso é uma coisa literal, que nós vamos realmente flutuar até encontrar... Mas do que importa? Porque o que deveria importar para nós, nesses versículos, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É isso que deveria importar para nós. Nós estamos colocando, às vezes, importância no que não é tão importante. É legal estudar, é legal você tentar entender o texto, é legal você tentar encontrar respostas, é legal, é bom, mas isso não pode moldar o que é o principal. E qual é o principal? Nos prepararmos para estar nesse momento. Eu tinha um professor aqui do nosso ministério, tem uma escola de teologia aqui, que ele dizia assim, como vai ser, eu não sei, mas eu quero estar lá. E isso é importante. Por que isso tem que ser tão importante para a gente no sentido de perguntas e respostas? Por que nós temos que tratar a Bíblia como se fosse uma prova, de onde tem uma pergunta e precisa ter uma resposta, senão a gente é reprovado? Não funciona assim. Então, professores, às vezes a gente está discordando de determinadas coisas e acabamos com muitas relações por causa de discordâncias que não são essenciais para a nossa fé. Então pensa, o importante, e Paulo ainda vai colocar, isso eu colocando para nós, tá? O importante é que nós o importante é que nós compreendermos que o legal é estar lá e não saber como vai ser o tom da voz do arcanjo. Então, o legal é estar com Cristo, não saber se a gente vai voar ou se a gente não vai voar. Então, o importante, o primordial, é seguirmos os preceitos que a palavra de Deus nos propõe, é seguir os preceitos que Jesus falou, é conseguir ter uma comunhão, uma intimidade com Cristo. Pouco importa pra gente qual vai ser a voz do arcanjo.
E se Paulo estava sendo simbólico ou se estava sendo literal? O que importa para nós é estarmos nesses lugares. Mas para Paulo, ele ainda vai colocar um ponto que era importante para aquele contexto, para aquela época. Ele vai colocar assim no versículo 18. É muito legal ver isso, ó. Os versículos 16 e 17 são constantemente alvos de debates acirrados. Uns dizem que as afirmações de Paulo são literais, outros dizem que se trata de uma linguagem figurada. O que esquecem é de ler o verso 18. Consolem-se uns com os outros com essas palavras. Agora pense, professores. Paulo ele escreve essas coisas para eles. E ele não está preocupado em fazer uma super explicação, minuciosamente do que ele está dizendo. Ele apenas coloca no final, olha, vocês vão se encontrar com ele, não fiquem entristecidos pelos que morreram, eles vão ressuscitar e consolem-se com essas palavras. Percebe como que Paulo vai tratar esse assunto? Paulo ele não está preocupado em dar essas respostas totalmente acadêmicas para aquelas pessoas. Não, ele está preocupado em que eles se consolem, que a esperança deles continue acesa. Ela precisa continuar acesa, como a nossa, professores, precisa continuar acesa. A nossa esperança, às vezes, ela é abatida por alguém que a gente perdeu. Às vezes é abatida, pelo que a gente pensa de ser uma demora da volta de Cristo. Ela é abatida por muitas coisas, por muitas circunstâncias. Mas o ponto central que Paulo está dizendo é, pegue essas palavras, que vocês vão ressuscitar se morrer. Se você estiver vivo, vocês também vão encontrar Cristo. Que o que importa é vocês crerem em Jesus Cristo e se consolem com elas. Era isso o contexto daquela igreja de Tessalônica. E o contexto para a gente primordial é que, e esse para mim resume muito o que a gente está dizendo, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então para nós é que nós para sempre estaremos com o Senhor. Para a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, além disso, era que eles precisavam se consolar naquele momento. Estavam com muitas dúvidas, estavam com muitas questões, mas era extremamente importante nós colocarmos a nossa esperança como primordial da nossa fé. Olha, pensem bem. Não adianta tentar explicar como é uma cor vermelha para um cego, por mais que formos bem engenhosos. Nenhuma explicação se compara ao próprio cego enxergar. Então, tudo o que Paulo falasse é como se a gente ainda fosse um cego ele tentando explicar o que é a cor vermelha. Ele poderia tentar juntar tons, tentar apelar para o imaginário deles, fazer eles pensarem em alguma coisa, mas ainda nada era comparado quando eles mesmos enxergassem aquilo, quando eles mesmos participassem daquilo que estava por vir. Então não eram importantes os detalhes, porque eles ainda não entenderiam completamente. Então o importante era se consolar e entender que eles viveriam eternamente com Cristo. Não podemos confundir as coisas. Não é porque um amigo discorda de nós que ele deixa de ser nosso amigo. Quantos ministérios a gente já viu se separar porque discordaram teologicamente de coisas mínimas? Claro, vamos separar aqui. Heresia é heresia. Heresia tem que ser combatida. Agora, por nuances da fé, por perguntas que nem a Bíblia está preocupada em responder, em ministérios que são separados, pastores auxiliares que são separados, amigos que não se falam mais, por besteira, por coisa que não é importante, porque eles querem saber qual é o arcanjo, porque eles querem saber se Jesus vai descer num cavalo branco ou se ele vai descer num cavalo branco polar ou num cavalo branco. Meu Deus, até quando, professores, a gente vai perder o que é importante para nós com coisas tão mínimas, com coisas tão supérfluas, com coisas tão efêmeras, tão passageiras. Isso não deveria ser importante para nós. O importante é que nós ainda passaremos toda a eternidade se cremos com Ele, naquele que é o objeto da nossa fé. Se cremos nele, passaremos a eternidade com Ele. E é isso que Paulo está querendo trazer. Então, dentro desse assunto, para concluir, aqui a conclusão nossa vai dizer, é por isso que quando vamos a um velório de um irmão em Cristo, há lágrimas, mas também há louvores e palavras de conforto, pois a nossa existência não termina aqui. Isso precisa estar na nossa cabeça, isso precisa estar na nossa mente. Pensem, professores, você provavelmente já foi em um velório. Olha a diferença do velório do crente para um outro velório que a gente possa ir.
Porque ali há tristeza, lágrimas. Perdemos alguém que nós gostamos, que nós amamos, que era importante para nós. Mas também há louvores, há palavras de conforto. Porque nós temos a certeza que a nossa existência não finda aqui. E que Paulo está dizendo confortem-se. Creem que vocês ressuscitarão. Creem que se todos morrerem dessa igreja, toda essa geração morrer, como aconteceu, quando Cristo voltar, vocês ressuscitarão e estarão junto com Ele. Então, o importante para nós, e isso tem que ser aplicado à nossa vida, professores, é que os detalhes não são tão importantes quanto as pessoas pensam que são. Perguntas, detalhes, minúcias, não tem o peso de saber que se cremos, passaremos a eternidade junto com Ele. Uma frase de C.S. Lewis vai dizer assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se nós vamos ver um versículo de 2 Coríntios, ele vai colocar assim: fixem seus olhos nas coisas que não se veem e não nas que se veem, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Então, é isso que Paulo está passando para aquela igreja. Ele não tá respondendo questões de uma prova. Ele está consolando a igreja. Nós precisamos olhar esse tema não como a nossa prova acadêmica sobre o que é escatologia, mas dentro dos preceitos que Paulo falou para Tessalônica, trazer para nós, nos consolar com as palavras, ter esperança, manter viva a nossa esperança, manter vivo aquilo que é importante para nós. Tem um pedaço de um hino do Leonardo Gonçalves que diz assim: sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Então, entender que estamos vivendo com essa esperança de encontrar Cristo faz com que nós comecemos aqui já a participar da maravilhosa graça que é estar com Ele. Porque na comunhão, na intimidade, no momento onde nós conversamos, oramos, é o momento onde essas coisas se tornam importantes para nós. Ok? Então essa foi a nossa lição 9, que nós possamos ter o foco certo no que ela quer dizer, principalmente sobre consolação e sobre a esperança. A esperança no luto, o arrebatamento dos fiéis. Até a próxima aula, professores. Deus abençoe vocês.